Oi, eu sou a Carla, eu sou prof de Ciências e Biologia e a aula de hoje é sobre íons. Em um átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Por exemplo, aqui no carbono, que tem número atômico 6, ele tem 6 prótons, carga positiva, e 6 elétrons, carga negativa. Portanto, a carga elétrica fica zero. Porém, tem situações em que um átomo pode perder ou ganhar elétrons, e aí ele deixa de ser neutro e passa a ser um íon. Em que situações isso acontece? Isso acontece porque os átomos, eles procuram atingir estabilidade química, ou seja, eles procuram ter a última camada completa, ou seja, com 8 elétrons. Quando um átomo perde elétrons, temos um cátion, que fica carregado positivamente. Enquanto que se um átomo ganhar elétrons, a gente passa a ter um ânion, que fica carregado negativamente. Observe essa situação. Nessa situação, nós temos um átomo de sódio, cujo símbolo é Na. Um átomo de sódio tem 11 prótons e 11 elétrons. Eu fiz uma representação aqui, sinal positivo para prótons e sinal negativo para os elétrons, representando a sua carga elétrica. Então, 11 prótons e 11 elétrons distribuídos da seguinte maneira: 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e 1 na última camada. Esse átomo de sódio, para que ele possa se tornar estável quimicamente, ele precisa perder um elétron. E aí, desta maneira, então, passando a ter 10 elétrons, ele terá uma distribuição de 2 elétrons na primeira camada e 8 na segunda e última camada, portanto, desse átomo. A representação, a gente adota o símbolo do elemento químico, então, nesse caso, Na, e um sinal, nesse caso, um sinal positivo, já que ele perdeu um elétron. Ele perdeu um elétron, então ele acaba tendo um próton, carga positiva, a mais do que o número de elétrons, que nesse caso ficou 10. O cálcio é um outro exemplo também que forma um cátion. O cálcio, com o número atômico 20, tem 20 prótons e 20 elétrons. Os elétrons ficam assim distribuídos: 2 na primeira camada, 8 na segunda, 8 na terceira e os últimos 2 na última camada. A tendência do cálcio, para que ele se torne então estável, é de perder estes 2 elétrons. Se ele perde 2 elétrons, ele ficará com 18 elétrons. E aí a distribuição vai ficar 2, 8 e 8 na última camada. O símbolo ou a representação que se usa para representar esse cátion vai ser Ca, o símbolo do cálcio, mais 2, já que existem 2 prótons a mais do que elétrons. Observação: quando um átomo terminar em 1, 2 ou 3 elétrons, ele tende a perder esses elétrons, ficando carregado positivamente, ou seja, ele forma um cátion. Agora observe essa outra situação. Nessa outra situação, nós temos um átomo de cloro com 17 prótons e 17 elétrons. Na distribuição eletrônica, a gente tem na última camada 7 elétrons. Para que ele possa ser estável, ou seja, ter 8 elétrons, ele tende a receber um elétron. Recebendo um elétron, ele vai ficar com 8 na última camada e um total de 18 elétrons. Assim, dessa maneira, ele vai ter um elétron,
carga negativa a mais do que de prótons que têm carga positiva. A representação que a gente adota é Cl, que é o símbolo do cloro, e um sinal de menos, para representar, então, que ele recebeu um elétron. O oxigênio, da mesma maneira, forma um ânion também. O oxigênio tem 8 prótons e 8 elétrons. Os elétrons vão ficar distribuídos, 2 na primeira camada e 6 na segunda camada. Se ele tem 6 na última camada, e a tendência é que ele se estabilize, a tendência é que ele tenha 8 elétrons, então a tendência é ele receber 2. Se ele recebe 2 para ficar com 8 na última camada, ele vai ficar com 10 elétrons. 8 prótons, ele continua, já que o número de prótons não se altera. A representação desse ânion será O, que é o símbolo do oxigênio, menos 2, representando, então, que ele recebeu 2 elétrons. Observação. Quando um átomo tiver ou terminar em 5, 6 ou 7 elétrons, ele tende a ganhar, a receber o número de elétrons que falta para completar 8, ficando carregado negativamente, ou seja, ele forma um ânion. E uma última observação. Os átomos dos elementos químicos que ficam próximos ao hélio, portanto, o hidrogênio, o lítio e o berílio, são exceções. Para atingir estabilidade, os átomos desses elementos químicos ficam com 2 elétrons na última camada. E aí, pessoal, anotaram tudo? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui teu comentário. Gostou da aula? Então dá um like, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. Até mais!